Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Química Ambiental. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior. E essa é a nossa primeira videoaula. Muito bem, mas o que é a Química Ambiental? Nós podemos dizer que quando nós tratamos dessa área da química que se preocupa com a saúde humana e o meio ambiente, nós estamos trabalhando com a química ambiental. Bom, devido às grandes transformações que ocorrem no meio ambiente, sejam naturais ou antrópicas, ou seja, efetuadas pelo homem, surgiu uma área do conhecimento e química, olha só, considerada uma ciência interdisciplinar, com intercâmbio de conhecimentos entre a ecologia, geologia, biologia, química, física, matemática e muitas outras ciências. E, como eu disse, que se preocupa com as alterações químicas que podem comprometer a saúde humana, portanto a vida humana e o meio ambiente. Essa é a disciplina denominada Química Ambiental. Um pouco de história. Já no século XVIII, no Reino Unido, devido à extração do carvão mineral, havia grande preocupação com o meio ambiente, fato evidenciado na publicação de alguns documentos relacionados a esta forma de agressão ambiental. Já em 1872, na revista Nature, é publicada uma análise da qualidade do ar nas cidades de Londres e Manchester, evidenciando os perigos advindos da poluição por SO2, que é o dióxido de enxofre. Toda queima de carvão mineral libera grande quantidade de SO2, que se transforma em ácido sulfuroso, H2SO3, que por consequência se transforma em H2SO4 também, que é o ácido sulfúrico, e que, portanto, faz parte da constituição da chuva ácida, que afeta lagos, rios e também o solo. E aqui nós temos uma gravura que mostra bem claramente as condições extremamente adversas de trabalho dos mineradores extraindo carvão mineral. As condições realmente eram desumanas. Falar de impactos ambientais. Vale ressaltar que a maioria dos problemas ou das problemáticas ambientais são de origem antrópica, ou seja, causados pelo próprio homem, gerando grande quantidade de efluentes sólidos, líquidos e gasosos ao meio ambiente, principalmente provindos das indústrias, residências e veículos automotores. Aqui nós temos um exemplo clássico de esgoto a céu aberto. Aqui nós temos efluentes que estão contaminando este rio e que, por consequente, vai também alterar a vida, contaminar e provavelmente provocar uma grande mortandade na fauna deste rio. Impactos ambientais. Logo, segundo definição retirada da resolução número 001, artigo 1º do CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. São alterações no meio ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço. Esse espaço é o espaço geográfico. Então, essas alterações provocadas ao meio ambiente estão relacionadas aos impactos ambientais. Nesse sentido, eles podem ser positivos, quando resultam em melhorias para o ambiente, ou negativos, quando essas alterações causam algum risco para o ser humano, ou para os recursos naturais encontrados no espaço. E aqui nós temos um deslizamento de terra. Pessoas devem ter construído casas em morros, em locais que devem ser bastante altos de aclives. E aí o que acontece? Não tem quem faça a retenção dessa água. A floresta deve ter sido desmatada e ocorreu esse deslizamento que provocou a morte de muitas pessoas e soterramento de muitas residências. Fato comum, inclusive, é comumente encontrado no sudeste brasileiro, principalmente lá nos estados de Minas, Rio, São Paulo também, etc.
Exemplos de impactos ambientais, nós temos a redução da biodiversidade de plantas e animais. Principalmente a partir da Revolução Industrial, tornou-se cada vez mais comum a substituição da vegetação nativa por construções humanas, que foi o que nós falamos sobre o slide anterior, na figura. As vegetações dos mais diferentes biomas foram sendo substituídas por estradas, fazendas, indústrias e cidades, reduzindo assim o habitat de muitas espécies de animais e plantas. Com isso, muitas espécies já desapareceram e ou correm risco de extinção. Vamos ver aqui. Aqui nós temos um exemplo que é muito corriqueiro nós encontrarmos na região amazônica. Aqui no estado do Pará isso é comum, a destruição da mata nativa, da floresta nativa, que árvores que provavelmente são centenárias. Isso tudo por conta, às vezes, da ambição humana. Isso aqui é um crime ambiental. Vamos continuar. O impacto. A contaminação do ar, água, fauna e flora. Bom, existem atividades humanas que geram muitos resíduos. Aliás, nós que somos da era moderna ou pós-moderna, já sabemos muito bem, principalmente na questão plástica. Bom, as atividades humanas geram muitos resíduos que se acumulam na natureza e causam a poluição e a contaminação. Muito bem. E essa contaminação ela afeta quem? O ar, a água, o solo, a fauna e a flora. E aqui nós temos um exemplo clássico de uma praia que na verdade está mostrando que o mar está jogando de volta aquilo que contaminou. Olha só a quantidade de poluição que nós encontramos, desde lâmpadas e principalmente plásticos. Continuando, compactação, impermeabilização, redução da fertilidade e erosão do solo. As atividades antrópicas, e dentre elas a agropecuária, favorece a compactação, a redução da fertilidade e a erosão do solo, que a longo prazo dificultam ou impossibilitam o desenvolvimento dessas atividades e causam danos muitas vezes irreversíveis para o solo e, portanto, ao meio ambiente. As massas asfálticas, o asfalto utilizados nas cidades e estradas, por sua vez, impermeabilizam o solo, isto é, comprometem a infiltração da água, o que ocasiona alargamentos e dificuldades de abastecimento das águas subterrâneas. Aliás, uma cidade que tem uma problemática incrivelmente grande nessa área de impermeabilização é a cidade do México. É até interessante dar uma olhada sobre a construção desta cidade. E aqui nós temos um exemplo. Essa daqui é da cidade de Abaetetuba, no estado do Pará. Que nós temos aqui essa massa de terra sendo levada pelo rio. Olha só. Isso aconteceu aqui em Abaetetuba. Noticiado em vários jornais. As casas estão sendo arrastadas pela força do rio, fruto dos impactos ambientais provocados pelo ser humano. Esgotamento dos mananciais. A maioria das atividades humanas necessita de uma grande quantidade de água, como a fabricação do jeans. Aliás, pessoal, o jeans é um dos maiores consumidores de água, o que causa a exploração intensiva dos cursos d'água para abastecer indústrias, fazendas e cidades. Apesar de a água ser um recurso abundante no planeta Terra, a crescente demanda aliada à má utilização dos recursos hídricos já tem causado escassez de água ou crises de água. Falta
periódica de água é algo comum em locais que não sofriam com esse problema, como o Brasil, que apesar de ter uma grande quantidade de canais fluviais, apresenta falta de água potável. E aqui eu coloquei este infográfico, tem aqui o endereço disponibilizando os direitos autorais. O Dia Mundial da Água, olha, a água que você não vê. A produção de uma calça jeans é igual a consumo residencial de água de uma pessoa por 3 meses. Meu Deus! Imagine a quantidade de água que é utilizada para se produzir uma calça jeans. Guarde esse infográfico, essa figura. Alterações climáticas. As mudanças climáticas não são uma ameaça distante.